existia uma cidadezinha que o tempo esqueceu. As ruas de terra batida, o silêncio quebrado apenas pelo vento, e as casas que pareciam se encolher sob o peso dos anos. E no meio desse esquecimento havia uma menina. Ela devia ter uns 10 anos, talvez menos, parada em frente a uma casa que mal se aguentava em pé, madeira podre, telhas faltando como dentes numa boca velha. A luz do fim de tarde, fraca e acinzentada, desenhava o contorno do seu rosto pequeno. Ela não chorava. Os olhos dela, grandes e sérios, olhavam para um ponto distante, para além daquela casa, para além daquela rua. Era um olhar que já tinha visto mais do que devia, um olhar cansado, mas que, bem no fundo, guardava uma faísca teimosa, uma esperança silenciosa, que não fazia barulho, que não se anunciava, mas que estava lá. Nas mãos pequenas, ela segurava uma sacola de pano, surrada, com tudo o que tinha no mundo dentro. A roupa, no corpo, era simples, um pouco gasta nos cotovelos, com uma poeira que não era de um dia só, mas de uma vida inteira. A postura era tímida, os ombros um pouco curvados, como quem se protege de um golpe que nunca sabe de onde virá. Ela não estava posando para uma foto, não havia ali nenhuma tentativa de parecer triste ou coitada. Era apenas a realidade, crua, honesta. A sujeira leve no rosto e nas mãos contava uma história. A história de brincadeiras interrompidas, de dias longos, de uma infância que precisou amadurecer rápido demais. Aquela casa abandonada, para muitos, era só um entulho. Mas para ela, talvez fosse um espelho, um lugar que, como ela, foi deixado para trás. A porta torta parecia uma boca entreaberta, num suspiro de resignação. As janelas vazias, como olhos que já não viam mais nada. O silêncio ao redor era profundo, quase palpável. Não havia o som de outras crianças, nem o chamado de uma mãe para o jantar. Era só ela, o vento e o rangido ocasional da madeira velha. Mas se você olhasse bem, bem de perto, veria que ela não estava derrotada. Havia uma força contida em seu queixo firme, uma resiliência na forma como seus pés se fincavam no chão de terra. Ela não estava ali para lamentar, estava pensando, planejando o que faria quando a noite caísse de vez. Para onde iria? Aquela sacola continha mais do que alguns pertences. Continha a possibilidade de um novo começo, por menor que fosse. É uma cena que dói, porque é real. Não tem fantasia, não tem mágica. É o retrato de uma humanidade que muitas vezes a gente prefere não ver. A pobreza não é um conceito abstrato. Ela tem um rosto, tem um nome, tem um par de olhos que olham para o futuro com uma mistura de medo e coragem. E essa menina, naquela cidade esquecida, era a personificação disso. Ela não precisava de palavras para contar sua história. O silêncio dela gritava. Gritava sobre perda, sobre solidão, mas também sobre a incrível capacidade humana de continuar, de seguir em frente, um passo de cada vez, mesmo quando o caminho à frente está escuro e incerto. Quantas histórias como a dela existem agora mesmo, enquanto falamos, em cidades pequenas e grandes metrópoles. Crianças que se tornam adultas antes do tempo, carregando o peso do mundo em ombros tão pequenos. A imagem dela, em frente àquela casa, não é só sobre tristeza. É um lembrete da nossa responsabilidade coletiva, da empatia que devemos ter, porque a linha que separa a nossa vida da dela é muitas vezes mais fina do que imaginamos. Ela respira fundo, o ar frio enche seus pulmões. Um último olhar para a casa, talvez uma despedida, não do lugar, mas do que ele representava. E então, devagar, ela se vira, começa a caminhar pela rua de terra, em direção ao horizonte que se tingia de um roxo profundo. Ela não olha para trás. Cada passo, embora pequeno, é firme. Ela caminha para longe do abandono,
carregando consigo aquela faísca de esperança, pequena, mas impossível de apagar. E a gente fica aqui, pensando, torcendo para que ela encontre um lugar seguro, um abraço, um futuro. A história dela não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Essa é uma história que poderia ser real, porque, em muitos lugares, histórias assim nos convidam a olhar ao redor com mais atenção e compaixão. Se você também se comoveu, deixe seu comentário, compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que nos fazem pensar. Obrigado por assistir.